Olha, Gênesis de 1 a 3, a gente conhece bem essa história, né? A criação do mundo em 6 dias, Adão e Eva, o Jardim do Éden, é a história de como tudo começou. Pelo menos é o que a gente sempre ouviu. Mas e se tiver mais coisa aí? E se essa não for a história completa? Pensa comigo por um instante. E se o objetivo principal ali não fosse dar uma aula de ciências sobre a origem física do universo? E se o autor estivesse tentando estabelecer outra coisa? Algo bem mais profundo, focado no relacionamento entre Deus e a humanidade? Então a gente fica com basicamente duas maneiras de enxergar isso. De um lado, a visão que todo mundo conhece, a cosmológica. Ela diz que o texto é uma descrição literal da criação material. Do outro lado, tem essa outra visão, a pactual. Ela propõe que, na verdade, Gênesis está falando da fundação da ordem, do governo de Deus aqui na Terra. A pergunta muda, entende? Deixa de ser como o mundo foi feito e passa a ser para que o mundo foi feito. Para a gente entender essa ideia a fundo, vamos seguir um caminho com 4 paradas. Primeiro, a gente vai olhar para as palavras, para a linguagem da criação. Depois, vamos dar uma olhada no cenário, o Éden, mas com outros olhos. Em seguida, a gente vai conectar o Adão com a história de Israel. E por último, vamos tentar juntar tudo isso para ter uma visão mais equilibrada. Então, vamos lá, começando pela linguagem. Quando a gente lê céus e terra, parece óbvio, né? É o universo físico, o planeta, o espaço. Só que, na Bíblia, as palavras nem sempre são o que parecem na superfície. Elas podem ter várias camadas de significado. E aqui está o pulo do gato. Muitas vezes no Antigo Testamento, quando o texto fala de cosmos, de céus, terra, sol, lua, estrelas, ele está usando isso como um símbolo. Um símbolo para falar de reinos, de nações, de estruturas de poder aqui na Terra. Ou seja, é menos sobre astronomia e muito mais sobre governo, sobre ordem social. Olha só esse exemplo em Isaías que deixa isso bem claro. Deus vai acusar Israel de rebelião e, para isso, ele convoca céus e terra para serem testemunhas. Agora, é óbvio que ele não está falando com as nuvens ou com o chão, certo? Ele está chamando as testemunhas do pacto, da ordem que ele mesmo estabeleceu com o povo de Israel. E tem mais. Pega a queda da Babilônia, descrita também em Isaías. O texto diz que os céus se abalaram e a terra se moveu do seu lugar. É uma linguagem de descriação cósmica. Mas o que está caindo é um império, uma ordem mundial, não o universo físico. Agora, se a queda de uma nação é uma descriação, faz todo sentido que a fundação de uma ordem divina seja descrita como uma criação, não é mesmo? Ok, vamos para a nossa segunda pista. Agora, a gente vai olhar para o cenário, o Jardim do Éden. E a pergunta aqui é, e se o Éden não for só um jardim? E se ele for, na verdade, o primeiro espaço sagrado da Terra? E é aqui que a coisa fica impressionante. Quando a gente compara o Éden com o tabernáculo, que era o templo de Israel. Olha só os paralelos. Primeiro, Deus andava pelo Éden, assim como a presença dele habitava no tabernáculo. Segundo, querubins guardavam a entrada do Éden e, adivinha, também guardavam a entrada do lugar mais sagrado do templo. E terceiro, e isso é incrível, as palavras hebraicas para o trabalho de Adão, guardar e cultivar, são as mesmas palavras usadas para o serviço dos sacerdotes no templo. Tudo isso nos leva a um conceito bem específico, a ideia do Éden como um prototemplo. O que é isso? Basicamente, ele seria o modelo original, o primeiro lugar projetado para que Deus e a humanidade pudessem morar juntos. É tipo o protótipo de todos os templos que vieram depois. Então, a conclusão dessa parte é, bem forte, o Éden não seria só um lugar geográfico, mas sim a fundação de todo o sistema sacerdotal, o primeiro lugar onde o céu e a terra se encontravam. A história da criação, nesse sentido, se torna a história da construção do primeiro santuário. Beleza? Vamos agora para a terceira parte da nossa análise. Aqui, a gente vai ver como a história do Adão cria um tipo de padrão. A ideia é que a história dele não é só sobre um indivíduo. Funciona quase como um espelho, que reflete a história de uma nação inteira, a nação de Israel. E essa conexão já começa num título que os dois compartilham. Lá no Evangelho de Lucas, a genealogia de Jesus vai até Adão, filho de Deus. E lá em Êxodo, Deus chama a nação de Israel de meu filho, meu primogênito. Os dois recebem essa mesma designação tão especial. E quando a gente coloca as duas histórias lado a lado, nossa, o padrão fica claríssimo. Olha só, ponto 1. Adão recebe uma lei, não comer da árvore. Israel recebe a lei no Sinai. Ponto 2. Adão é colocado numa terra especial, o Éden. Israel entra na terra prometida. Ponto 3. Adão desobedece,
Israel também desobedece. E o resultado? Ponto 4. Adão é expulso do jardim, exilado. Israel é expulso da sua terra, exilado. É a mesma história se repetindo. O que isso quer dizer, então? Que a história de Adão não é só sobre um homem. Ele funciona como uma figura que representa um todo, sabe? A história pessoal dele meio que antecipa, prefigura a história de toda a nação de Israel. Ele é como se fosse o protótipo do povo da aliança. Certo, a gente já viu as pistas na linguagem, no cenário do Éden e no personagem Adão. Agora, para fechar, vamos tentar juntar as peças e buscar uma visão mais equilibrada. Porque, claro, essa leitura pactual não é tão simples assim, ela também tem suas complexidades. É super importante a gente reconhecer os limites dessa interpretação, né? Primeiro, a linguagem de Gênesis parece ser universal, falando de toda a humanidade e não só de um povo específico. Segundo, historicamente falando, a nação de Israel nem existia ainda. E terceiro, a tradição judaica, por milênios, sempre entendeu Gênesis como a criação do mundo mesmo. Ignorar esse peso da tradição seria um erro. Então, onde isso nos deixa? Talvez a conclusão mais equilibrada seja a seguinte: Gênesis está sim falando de uma criação real do mundo físico. Só que a forma como essa história é contada, a linguagem que ela usa, é uma linguagem teológica. O objetivo não é ser um manual de ciências, mas sim estabelecer um modelo, um padrão de aliança que vai ecoar por toda a Bíblia. E esse padrão não para em Israel, ele continua. Pensa nisso como uma grande história em 3 atos. Ato 1, Adão, o primeiro representante naquele prototemplo. Ato 2, Israel, a nação que repete esse mesmo padrão, só que em escala maior. E o ato 3, o clímax, Cristo, que vem não só para cumprir esse padrão de forma perfeita, mas para restaurar tudo aquilo que foi perdido, tanto por Adão quanto por Israel. No fim das contas, o que essa leitura nos mostra é que a narrativa da criação aponta para algo muito maior que a matéria. O universo físico, por mais incrível que seja, não é o objetivo final. Ele foi criado para ser o palco de um propósito eterno. O propósito de Deus de habitar, de ter comunhão com a humanidade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se Gênesis é menos sobre como o mundo começou e muito mais sobre por que ele começou, ou seja, para ser esse lugar de aliança e comunhão, como é que isso muda a nossa forma de entender o propósito de tudo que existe?